somos de dois partidos irmãos. Lula, antes que você termine, o professor Hélio Silva, que começou o programa, quer fazer uma pequena apreciação sobre o programa também. Professor, por favor. Pode falar, professor. Eu pretendia ter feito uma apresentação do programa, mas o que eu disse serviu como um fermento e foi um pouco debatido. Então, eu desejava, antes de dar a minha apreciação sobre o programa, de rebater um ponto que foi a questão de fundação de partidos. O que eu disse, e é um fato histórico, é que o PTB, quando foi fundado em 1945, foi um objetivo de Vargas exatamente de formar dois partidos, o PSD e PTB, que fossem duas colunas sustentáculos do seu governo. Este é o princípio e é feito no Ministério do Trabalho, Niemeyer, Segada Viana, é fato histórico. Com a deposição de Vargas, muda-se o quadro político e o PTB, no primeiro momento, fica um partido de oposição à eleição de Dutra e o PTB, nesta ocasião, elege Vargas senador da República. Mas depois disso, o PTB volta a se tornar uma dessas colunas básicas, juntamente com o PSD, e essa aliança permitiu a eleição de vários presidentes. Mas isto não é uma condenação da atuação do PTB. E eu salientei na mesma declaração que fiz inicialmente, que o PTB teve uma atuação grande. Ele realmente, no momento, era o partido que atendia às reivindicações dos trabalhadores, não havia outro, e, mais ainda, no episódio de 64, o PTB pagou duramente, com sacrifício de seus maiores valores, um tributo à democracia que não pode ser esquecido. E, no momento, a atuação de Brizola é uma das afirmativas de uma abertura democrática. Portanto, no momento, eu fazendo a declaração de que o Partido Trabalhista nasceu das bases e é a primeira vez que tem uma expressão do trabalhismo na participação política brasileira, eu não estou excluindo outros partidos. Estou desejando que o PTB de Ivete Vargas, o PDT de Brizola e todos esses partidos que possam atender a reivindicações populares se congreguem, porque o que nós precisamos é de uma inovação. Precisamos é de uma reforma de nossos costumes políticos. Seu programa. Agora, quanto a esse programa de vir, foi a confirmação de um pensamento que eu tenho, é de que realmente a maior figura de líder que se afirmou nesses últimos tempos é Lula. Se afirmou como um líder sindical primeiro. Está se afirmando como um líder político. Inclusive, um ponto que hoje me frisou muito é a comparação. Quando se fala, seria mais válido que a classe trabalhista ficasse apenas numa organização sindical como na Polônia, esquece que na Polônia não é possível fazer um partido político. Os trabalhadores poloneses não tinham outro caminho. E no Brasil tem. Portanto, o caminho de Lula foi o caminho certo. Agora, esta reunião foi realmente das coisas mais importantes que eu já assisti na minha vida, e eu, como brasileiro, como um velho brasileiro, um velho democrata, fiquei hoje contente de ver esse debate, essas figuras todas ilustres, falando livremente e dizendo ao povo que está nos ouvindo o que nós precisamos fazer, prosseguir. Obrigado, professor. Lula, para terminar, por favor. Veja, primeiro, eu queria deixar claro uma coisa. Eu não me considero o líder que algumas pessoas dizem que eu sou. Eu tento, quando muito, ser honesto para com meus companheiros de fábrica, ser honesto com meus companheiros de diretoria, que foi efetivamente quem me dera a sustentação para chegar ao ponto político que eu cheguei hoje. Mas muito mais do que tudo isso, é de que eu acho de que a gente vai sofrer muito sacrifício ainda, de que os boicotes que a gente sofre, de que as perseguições fazem parte da vida de libertação de um povo.
Eu estou convencido de que não só eu, mas muitos ainda pagarão, como alguns já pagaram no passado, um preço muito alto por ousar se libertar. Eu estou convencido de que o que eu estou fazendo hoje não interessa tão somente a mim, nem tão pouco a meus filhos. Acho que interessa a toda a sociedade brasileira. Aqueles que hoje perseguem a gente, aqueles que hoje nos tentam enquadrar na Lei de Segurança Nacional, sabe, daqui a alguns anos ouvirão esse povo gritar o hino da independência, mas da independência efetiva do nosso povo. E eu espero estar vivo para ver. E por esses ideais, eu agradeço a Bandeirantes, a oportunidade num momento político onde os meios de comunicação estão tão difíceis a homens que se posicionam politicamente contra o regime. A oportunidade da gente poder, junto com todos vocês, a debater. E eu prometo para vocês, quero confirmar para vocês uma coisa, não fui mais fiel do que eu fui em todos os programas. A minha linguagem é essa. Eu tenho certeza que é a linguagem de pelo menos 119 milhões de brasileiros. Só não é a linguagem daqueles que vêm na televisão para mentir para o povo. Aqueles que vêm dizer que o povo está de barriga cheia quando o povo está de barriga vazia. Aqueles que vêm dizer que o povo tem habitação quando não tem habitação. Aqueles que vêm dizer que o povo tem transporte quando não tem transporte. E eu acho que essa linguagem que a gente tenta dizer é um espelho daquilo que cada trabalhador que não tem a oportunidade que eu tenho de vir aqui diria se estivesse no programa. Eu agradeço a gentileza com que os companheiros me trataram aqui hoje. Eu esperava efetivamente, eu vim prevenido para muito mais agressividade para dar pergunta. Eu acho que os companheiros que me perguntaram são do maior quilate, são pessoas que eu já conhecia alguns, já tinha participado, como o Nery disse, como o Suplicy, de outros programas. Eu acredito que são programas como esse, que conseguem salvar os meios de comunicação brasileira, principalmente a televisão, da mediocridade que elas encontram hoje. Também.